Olá, eu sou Carlos Dantas e hoje eu trago uma mensagem muito importante da Palavra de Deus para você. Fique comigo até o final dessa mensagem, porque nós vamos falar sobre fé e sobre a apostasia da fé. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo Lucas capítulo 18, no versículo 8. Eu vou ler só uma parte do versículo que nos diz assim: quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Palavras do Senhor Jesus Cristo falando sobre a sua vinda. E ele diz: quando eu vier, porventura vou achar fé na terra? Ei, o que isso significa? Será que quando Jesus vier, quando Jesus voltar, não vai encontrar fé nas pessoas, nos cristãos? Por que Jesus falou isso? Onde vai estar a fé? Porque hoje nós vemos muitas pessoas, muitos cristãos de todas as denominações, dizendo que tem muita fé. Mas o próprio Jesus falou que quando ele vier, não vai encontrar essa fé. Por quê? Para nós entendermos isso, é necessário nós lermos aqui 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Sabe por que Jesus falou que não vai achar fé na terra, ou que pelo menos vai achar pouca fé na terra? É que muitos vão estar apostatados, ou vão ter uma fé apostatada. E hoje já existem muitos crentes apostatados na fé. Por quê? Por dar ouvidos a espíritos enganadores e por acreditar em ensinos de demônios. Aí você pode me dizer, mas como pode demônios ensinando na igreja, nas igrejas? E eu vou explicar para você como isso pode acontecer. O apóstolo João, ele nos diz que devemos provar os espíritos para saber se eles vêm de Deus. O próprio Jesus Cristo alertou a sua igreja para ter cuidado com os falsos mestres, os falsos líderes, os falsos ensinadores. E agora nós começamos a compreender que para um cristão que tem fé, se apostatar dessa fé, é necessário que tenha realmente um engano aí muito profundo no meio. Ensinos de demônio. E o que significa ensino de demônios? Tudo aquilo que não provém das Escrituras, ou tudo aquilo que mesmo vindo das Escrituras, mas não vem de uma forma correta, vem de forma distorcida, é ensino de demônios. Porque a Bíblia diz que Deus não muda e, portanto, sua palavra não muda. Então, sabe por que muitos vão apostatar da fé? Por estar aceitando ensinos de demônios. Nós podemos ver lá no Gênesis, quando o demônio, o Satanás, trouxe
o ensino da palavra de Deus de forma distorcida para Eva e ela caiu no engano do Satanás. Ele veio com a palavra de Deus dizendo, foi assim que Deus disse, mas acrescentou coisas e ela acabou caindo. Mateus capítulo 4, encontramos ali a tentação de Jesus. E novamente nós vemos o Satanás trazendo a Bíblia, lendo a Bíblia para Jesus, mas de forma distorcida. E ele chega a dizer ali, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Isso está escrito no Salmo 91. E Jesus respondeu com a palavra da forma correta. Também está escrito. E assim, por várias vezes, Jesus venceu todas as tentações e não caiu no engano de Satanás. Mas infelizmente hoje, dezenas, centenas e até milhares de cristãos estão caindo nesse engano sutil de Satanás. Ensinos demoníacos, ensinos distorcidos da palavra de Deus, dizendo que isso não tem mais problema, que isso pode, que Deus não está se preocupando com isso, com aquilo outro, e vai trazendo textos, distorcendo esses textos, e as pessoas não compreendem, não conseguem enxergar que demônios estão por trás para afastar esses cristãos do caminho do Senhor. E, infelizmente, muitos vão perder a salvação. E principalmente no tempo do fim, quando os cristãos vão precisar dessa fé genuína, dessa fé poderosa, dessa fé viva, é precisamente aí que o inimigo vai enganar. E muitos vão apostatar da fé. Já não vão mais acreditar na Bíblia como era, como acreditava antes. Não vão acreditar mais em toda a Bíblia como sendo ela a única regra de fé e de prática. E aí já estão apostatados. E é por isso que Jesus disse que quando ele viesse, talvez não achasse fé na terra. Não iria achar fé na terra. Ei, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado com isso. Leia a Bíblia, procure entender. Se não entendeu, ore mais e vai buscando mais. Procure a ajuda de alguém que conheça as Escrituras. Não acredite em qualquer pessoa, não acredite em qualquer pregador, não acredite em qualquer líder, não acredite em quem fala da Bíblia, sem que primeiro você prove os Espíritos, como disse o apóstolo João. Veja se essa pessoa está sendo sincera. Descubra se ela está falando a verdade. Anote os textos lidos e falados. Faça como os bereanos, vá para casa e leia esses textos que você ouviu, esses ensinamentos que você ouviu. E quando você descobrir que isso está contrário à palavra de Deus, se saia desses tipos de mestres, desses tipos de ensinadores da palavra de Deus. Para que assim, quando Jesus Cristo vier, você esteja com a sua fé viva, firme e forte. E nunca venha apostatar da sua fé. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.